Olá, galera. Nono ano, aula de geografia. Aula de hoje nós vamos falar sobre os fluxos de pessoas, né? Então, a gente vai observando aqui que esses fluxos de pessoas ele vai se dar com um processo de globalização, ou seja, a população mundial ganhou maior mobilidade, né, espacial. A evolução tecnológica, né, empregada nos meios de comunicação e transporte, característica do atual mundo globalizado, tem intensificado, né, a dinâmica da migração ao promover a divulgação de informações sobre a realidade de diferentes locais e a comunicação entre redes de pessoas de diversas regiões do planeta. E também ao facilitar, né, o deslocamento desses grupos. Então, a gente observa que esse processo de fluxo de pessoas está muito relacionado com a globalização, o avanço tecnológico, juntamente com o processo de globalização. Então, estima-se que cada ano centenas de milhões de pessoas, né, se deslocam, né, dos países onde vivem, né, para outros, né, por razões diversas, né? Seja trabalho, busca por melhores condições de vida, fuga de guerras ou perseguições políticas e religiosas, entre outras, né, que dá esse fluxo de pessoas. E, de maneira geral, esses fluxos envolvem, né, o deslocamento de pessoas que migram, né, de países economicamente menos desenvolvidos, constantemente, né, atingido por crises econômicas, em busca de trabalho com melhor remuneração e de condições de vida mais dignas nos países ricos, né? Portanto, os principais fluxos, né, migratórios de trabalhadores na atualidade, né, ocorrem nos países mais pobres da América Latina, da África, da Ásia, né, para os Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália, né? Então, são esses fluxos de pessoas que saem dos países menos desenvolvidos para os países mais desenvolvidos. E também, né, podemos destacar que a migração de trabalhadores, né, asiáticos e africanos em direção aos países produtores, né, de petróleo no Oriente Médio, né? E, como a gente vai observar aqui nesse mapa, né, mostra, né, os principais fluxos, né, migratórios no mundo em 2015, né? Vocês podem observar aí, esse fluxo migratório estão relacionados à América Latina, América do Norte, relacionado à América do Norte, a gente pode observar a Europa e a Austrália, Nova Zelândia e Pacífico, né? A gente observa aí a relação, né? Ou seja, o movimento de pessoas durante esse período. E a gente observando também que as regiões de emigração mais intensa, né? E as regiões de migrações mais intensas. Então, a emigração e imigração, ou seja, quando a gente observa a imigração mais intensa, o Oriente Médio, Ásia e África, né? E imigração mais intensa, Europa, América do Norte, Austrália, Nova Zelândia e Pacífico, né? Então, a gente observa, né, que a imigração é a saída, né? E imigração é a entrada. Então, a gente observa, né, que os países do Oriente Médio, Ásia e África têm mais saída, né? Enquanto nos países Europa, América do Norte, Austrália, Nova Zelândia tem mais entrada. E a gente observando, né, os refugiados no mundo. Então, em várias regiões do mundo, milhões de pessoas também têm sido, né, obrigadas a migrar em decorrência, né, de guerras, conflitos étnicos, né, perseguições políticas ou religiosas, né, entre outros motivos, né, que fazem a questão dos refugiados, né, ou seja, saírem de seus locais de origem. Essas pessoas que deixam, né, o seu lugar onde vivem para buscar abrigo em áreas mais seguras em outros países são chamados refugiados, né, aqueles que são obrigados a sair de um local dentro, né, de um mesmo país, são considerados deslocamentos internos. Ou seja, e atualmente, de acordo com o Alto Comissariado, né, das Nações Unidas para os Refugiados, não existe, né, mais de 25 milhões de refugiados espalhados pelo mundo. Grande parte deles encontram-se em regiões assoladas, né, por conflitos armados.
Então, aqui a gente observa essa questão, né? O número de pessoas que são refugiados. E observando, né, o planisfério aqui abaixo, né, mostra, né, a questão, né, dos países, né, que recebem refugiados pelo mundo, né? A gente observando aí, vocês podem observar aí no mapa, aí ao lado, né, mostrando, né, essas questões dos países que têm o maior número de refugiados. E a ACNUR, né, que foi criado em 1950, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ou seja, a ACNUR em sigla em inglês para UNHCR, né, atua internacionalmente para proteger e solucionar, né, os problemas dos refugiados no mundo, né? Sua missão principal consiste, né, em oferecer ajuda e garantir os direitos dos refugiados, entre eles o de conseguir asilo seguro em outros países e de os ajudar a voltar voluntariamente aos seus países de origem, né? E aqui não é um dos principais organismos, né, humanitários da atualidade, estando presente em mais de 130 países, né, com 12 mil funcionários, né, fornece assistência a grande parte, né, dos refugiados. E a gente observa, né, que a Europa e a crise dos refugiados. A gente vai observar que ao longo da última década, a Europa vem recebendo um grande número, né, de imigrantes, refugiados, vindo principalmente dos países do Oriente Médio e da África, né? De acordo com a Agência Europeia de Gestão de Cooperação Operacional, nas fronteiras externas dos Estados-membros da União Europeia, né? Frontex, né? De janeiro a junho de 2017, mais de 100 mil migrantes, né, chegaram aos países, né, da União Europeia, na maioria refugiados. E, com isso, né, guerra civil, violência, perseguições políticas e religiosas são os principais motivos, né, que levaram milhares de pessoas a sair de seus países de origem, né, em busca de abrigo, sobretudo, né, em países pertencentes à União Europeia, né, como a Alemanha. E a gente observando ainda as principais rotas, né, de entrada do continente europeu, percorrida, né, pelos refugiados, acontece, né, pelos países banhados pelo mar Mediterrâneo, como Espanha, Grécia, Itália e também pelo leste europeu, né? E as autoridades europeias, né, têm procurado, né, adotar medidas para controlar o intenso, né, fluxo, né, de refugiados que chega à Europa. Entre elas, né, o combate aos grupos de coiotes, pessoas, né, que conduzem imigrantes ilegais na travessia, né, de áreas de fronteiras mediante pagamento, estabelecimento de cotas, né, de imigrantes que podem embarcar em trens rumo, né, ao interior do continente. No entanto, a inexistência, né, de uma política comum entre os países europeus que trata a questão do fluxo de refugiados é um empecilho, né, para combater a crise de refugiados no continente. Então, aqui a gente observa, né, como as autoridades europeias, né, estão preocupadas relacionadas a essa questão dos imigrantes ilegais entrando em seus países. E também as embarcações improvisadas no mar Mediterrâneo, né, transportando, né, imigrantes ilegais da África em direção à Europa, né, em 2017, como a gente observa aqui nessa imagem, né, ou seja, os africanos saindo, né, em embarcações, né, clandestinas, né, improvisadas, correndo alto risco de vida, né, naufrágio, né, para poder chegar a seus destinos, à Europa. E, com isso, né, a gente pode observar também que a gente vai conhecer agora os principais países, né, de origem, né, dos refugiados na Europa, né? A gente pode observar Síria, que desde 2011, né, violenta guerra civil na Síria provocou, né, a migração de aproximadamente 6,2 milhões de pessoas para outros países, como Líbano, Jordânia e países da Europa. O Afeganistão, envolvido, né, em vários conflitos desde 1970, o país tem cerca, né, de 2,6 milhões de afegãos refugiados em outros países, além dos europeus, né, entre eles Paquistão e Irã.
Nós vamos observar aqui também Eritreia, né? O governo ditatorial instalado na Eritreia, né? Desde 1993, levou cerca de 464 mil pessoas, né, a migrarem para outros países, né, entre eles Etiópia, Sudão e vários países europeus. Somália, né, que os violentos conflitos decorrentes da instabilidade política da Somália, além, né, das secas periódicas que atingem o país, levaram cerca de 986 mil somalis, né, a se refugiar em outros países, como Quênia, Etiópia, Leme, né, além dos países europeus. E Nigéria, né, conflitos violentos envolvendo diferentes grupos, né, étnicos, levaram aproximadamente 206 mil nigerianos a migrar para a Europa, né, e países africanos como Chad, né, Camarões e Níger. Né? Então, aqui a gente observa onde está, né, a questão dos países, né, de origem dos refugiados da Europa. E a gente observando a rota do Mediterrâneo, né, imigração ilegal, né, na União Europeia. A formação dos blocos econômicos é uma das características, né, da atual organização do espaço geográfico globalizado. Um desses blocos, a União Europeia, é composto, né, por diversos países desenvolvidos, que oferecem, né, boa qualidade de vida a grande parte, né, de seus habitantes. E por isso, né, vários países membros da União Europeia têm atraído muitos imigrantes, né, que buscam, né, melhores condições de vida. Além disso, também há muitos refugiados que se dirigem para a região. São pessoas, né, que deixaram seus países, né, por causa de guerras civis, como ocorre na Síria, né, pois temem, né, por suas vidas e sofrem com graves violações de direitos humanos. Diante das políticas restritivas, né, a imigração adotada pelos países europeus, os imigrantes, né, não têm circulação facilitada. Por isso, muitas pessoas, né, procuram serviços de contrabandista, né, que em troca de dinheiro prometem, né, ajudá-lo na travessia, né, das fronteiras, mesmo sabendo que essa é uma das práticas ilegais. E a gente observando aqui, né, nessa imagem, né, algumas informações sobre o contrabando, né, de pessoas para a União Europeia, né, pelo caminho conhecido como a rota, né, do Mediterrâneo, né, o que leva, né, à pobreza, às guerras civis e à violência, estão né, entre os principais motivos, né, que levaram milhares de pessoas a migrarem, né, para outros países. Atualmente, né, no caso da Europa, a maioria, né, dos migrantes é do norte da África, né, dos países como Eritreia, Somália e Nigéria, e do Oriente Médio, né, dos países como Síria e Afeganistão. Também a maneira, né, mais utilizada por esses migrantes para chegar à Europa e cruzar né, o mar Mediterrâneo, né, em embarcações irregulares a partir do norte da África, né, dados da ONU, né, indicam, né, que entraram na Europa por esse caminho aproximadamente 630 mil migrantes, né, refugiados entre 2011 e 2016. E aqui a gente observa também, né, que muitas vezes eles buscando fugir da vigilância, né, europeia, os contrabandistas, né, de pessoas também conhecidas como os coiotes, abandonam, né, as embarcações lotadas, né, de imigrantes. Assim, o número de vítimas, né, que morrem afogados durante a travessia só aumenta, né, tornando ainda mais trágica, né, a situação dessas pessoas, né? Ou seja, o número de imigrantes refugiados que morreram ou desembarcarem, né, ao desaparecerem, né, antes de chegar à Europa por vias marítimas, de acordo com a ACNUR, né, Agência das Nações Unidas para Refugiados. Ou seja, nesse mapa aí mostra, né, o número de pessoas que morreram, né, durante esses anos, de 2010 a 2017, que morreram ou desapareceram antes de chegar
é a Europa. E os refugiados no Brasil, né? Como é que a gente vê, né? No Brasil também tem, né, os refugiados. Então, a gente observa que, assim como vários países, o Brasil também recebe todos os anos, né, imigrantes, né, refugiados, embora em quantidade bem menor do que os países mais desenvolvidos, como Inglaterra, França e Alemanha. De acordo com a ACNUR, né, e com o Ministério das Relações Exteriores, em 2017 havia no Brasil cerca, né, de 10.145 refugiados aqui no nosso território. Então, aqui a gente vai ver no gráfico, né, essa questão dos refugiados. Então, a gente observa os refugiados no Brasil por nacionalidade, de 2007 a 2017. Então, a gente observa que o país que tem mais refugiados aqui no nosso território brasileiro é a Síria, né? Ou seja, com 2.771 refugiados que vêm da Síria, né? Corresponde a 39% dos refugiados do nosso território. Depois vem a República do Congo, né? Democrática do Congo, vem Colômbia, Palestina, Paquistão, Mali, Iraque, Angola, Guiné, Afeganistão, Camarões, né? Então, a gente observa, ainda tem outros países, né, que não são colocados o nome. Então, aqui a gente observa o número, né, de refugiados que tem no Brasil, né, por sua nacionalidade, né? Ou seja, os países de origem, ou seja, de 2007 a 2017. Então, a gente observa que Síria é o país onde tem maior número de refugiados aqui no Brasil, no nosso território. Com isso, né, a gente vê que, em geral, os refugiados que chegam em maior número, né, no Brasil são pessoas que fogem de guerra em seus países, né, ou que buscam, né, melhores oportunidades de vida. Muitas vezes, né, impulsionado pela ideia de que conseguirão, né, trabalho e renda, né, para o sustento de suas famílias. No entanto, a realidade tem sido bem diferente, né, para muitos desses estrangeiros, pois encontram inúmeros problemas, né, que vão desde a adaptação à nossa sociedade, sobretudo, né, pela barreira da língua, da religião, dos costumes, até dificuldade de inserção no mercado de trabalho. E com a atual crise econômica, né, e o aumento, né, do desemprego em nosso país, muitos desses refugiados acabam ingressando, né, nas atividades informais da economia, enquanto outros, né, são contratados por salários muito baixos, às vezes, né, de forma ilegal, sem que tenham, né, direitos trabalhistas assegurados. Então, essa foi mais uma aula de geografia para o 9º ano. Até a próxima.